Oi. Eu amo a escrita da Sally Rooney e hoje a gente vai conversar sobre mais um livro dela que eu fiquei assim rendida. Eu amei esse livro, eu amei essa leitura e finalmente eu li algo esse ano que eu gostei muito, assim, nos 45 do segundo tempo, mas veio aí. Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que ótimos. Se é a sua primeira vez aqui nesse canal, eu sou a Amanda e o vídeo de hoje é sobre intermezzo, da Sally Rooney. E essa é uma palavra de origem italiana, e aí vocês vão precisar me desculpar em relação à pronúncia. Eu leio intermezzo, intermezzo. Cada hora eu quero falar de um jeito. Peraí. Vamos ver. Vamos ver. Eita. O que o Google nos diz? Intermezzo. Nossa, que bonito, hein? Intermezzo. 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 Claro que eu não vou pronunciar assim ao longo do vídeo, porque... Intermezzo. Mas esses aprenderam, né? Então, finge que é assim que eu tô pronunciando. Intermezzo. 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 A Sally Rooney é uma escritora e roteirista irlandesa. Atualmente ela tem 33 anos, ela nasceu em 1991. E Intermezzo é o seu quarto romance publicado. Eu já li todos eles e eu gosto de todos. Claro que eu tenho os meus favoritos. Vamos pensar aqui, vou fazer o meu ranking com vocês. Em primeiro lugar, Pessoas Normais. Foi o primeiro livro dela que eu li e que me conquistou, assim, eu gosto muito daquele livro. Não sei se algum outro livro dela um dia vai tirar o Pessoas Normais aí do pódio, do primeiro lugar no pódio. Depois vem o Intermezzo. Depois vem o Belo Mundo, onde... Eu sempre confundo se é Belo Mundo onde você está ou Belo Mundo onde está você. Eu tenho esse livro aqui. É o único que eu tenho físico, os outros eu li no Kindle. É Belo Mundo onde você está. Em terceiro lugar vem esse aqui, mas eu gosto muito desse livro. É um favorito também. E em quarto lugar vem o Conversas Entre Amigos, que não é que eu não tenha gostado, mas assim, fazendo um ranking, é esse que fica fora do pódio pra mim. Pódio, não pódio. Antes de começar a ler este livrinho aqui, eu já tinha lido os outros 3 livros dela e eu fui para essa leitura sabendo nada. Eu sabia que era um novo livro da Sally Rooney e isso me bastava para querer ler esse livro. Porém, confesso, comecei essa leitura assim, meio desconfiada, meio desanimada, porque não gosto desse título e também não gosto dessa capa. E eu não gosto do título porque eu tenho um pouco de problema com títulos que não são traduzidos, quando optam por manter o título original, sabe? Inclusive nem sabia, né? Não fazia ideia do que significava isso quando eu comecei essa leitura. Eu falei, intermezzo? Intermezzo? O que será isso, gente? Segundo o dicionário, o que significa essa palavra, né? Esse título. Então, intermezzo é um breve espetáculo entre 2 atos de um drama ou de uma ópera, ou um pequeno trecho que separa as partes principais de uma composição musical. Então é algo que está entre atos, sabe? Intermezzo é isso, algo que acontece acontece no meio dos atos principais. E no xadrez, intermezzo é um lance inesperado e que exige uma resposta rápida. Depois de ler o livro, eu passei a gostar um pouco mais desse título porque realmente faz todo sentido. Mas vamos então falar, enfim, sobre a história, do que se trata esse livro. Logo no início dessa leitura, nós conhecemos 2 irmãos. Peter, que é o irmão mais velho, ele tem aí os seus 30 e poucos anos, e Ivan, o irmão mais novo, que tem seus 20 e poucos anos, e eles estão no funeral do pai deles. E são irmãos que não se dão muito bem, eles já foram muito próximos na infância, pré-adolescência, mas já faz alguns anos que a realidade desses irmãos é de muito atrito e muita dificuldade de comunicação entre eles. Meu Deus, a gente passa boa parte dessa história pensando, queridos, sentem e conversem. Só que muitas vezes, quando essas conversas acontecem, eles não conseguem se comunicar, eles não conseguem se fazer entender. Então, nós, leitores, sabemos o que cada um desses irmãos pensa sobre o outro, que eles não têm uma visão 100% negativa um do outro, mas quando eles se juntam e tentam conversar, é essa a impressão que um fica do outro. Ah, você me odeia, você não vê nada de bom em mim, pra você eu faço tudo errado, eu não sei nada que eu tô fazendo. Então, a comunicação
complicado. E esse é um fato muito presente nos livros da Sally Rooney, principalmente no Pessoas Normais e no Intermezzo, pelo menos essa é a minha visão, essa dificuldade de comunicação. E esse é um ponto que me pega muito, assim, nos livros, porque já foi uma dificuldade muito grande para mim também. Conseguir me expressar, principalmente sobre coisas que me incomodam, meu amigo, como era difícil. Não que hoje seja fácil, melhorei muito, mas já foi uma questão, assim, absurda para mim. Vivia com aquele entalado, assim, porque a sensação era que dizer seria muito pior que não dizer, mas não é, gente. Claro que tem várias formas de se dizer as coisas, e isso é algo que eu tento levar para minha vida. Escolher a forma de dizer, não despejar as palavras assim de qualquer jeito, né? Porque palavras ficam marcadas em quem tá escutando. Mas é importante falar sim. Não acho que a gente tem que guardar, principalmente falando de relações assim pessoais, né? Não acho que a gente tem que ter opinião sobre tudo, falar sobre tudo, principalmente em tempos de internet e de redes sociais, onde todo mundo acha que tem que saber de tudo e tem que falar de tudo. Eu não tô falando nesse sentido, eu tô falando dessas relações pessoais mesmo, das nossas relações mais íntimas, sabe? Conseguir dialogar com seus pais, com seus filhos, com seus irmãos, com seu companheiro, com a sua companheira, com essas pessoas com quem nós convivemos, sabe? É extremamente importante conseguir comunicar. E a Sally Rooney demonstra isso também, como essa é uma dificuldade tão latente para tanta gente e como isso pode trazer tanto sofrimento, sabe? Quando você leva uma vida sem conseguir expressar aquilo que você gostaria. E o livro foca também bastante nas relações amorosas desses dois irmãos. O Ivan, o irmão mais novo, ele joga xadrez desde muito novo, assim, adolescência, pré-adolescência, participa de campeonatos, de competições e ele é muito bom no que ele faz. Teve períodos mais difíceis, principalmente aí no período que o pai estava doente, próximo, né, à morte do pai, ele teve aí algumas questões com as suas competições, mas desde muito novo era considerado assim um prodígio, sabe? Alguém bastante promissor aí no xadrez. Pouco tempo depois da morte do pai, ele vai participar de uma outra competição, um outro campeonato de xadrez, e ele conhece uma mulher, a Margaret, que é mais velha que ele. O Ivan tem seus 20 e poucos anos e a Margaret tem os seus 30 e poucos, se não me engano, 35, 36. Eles se envolvem, eles se apaixonam e muitas coisas surgem aí dessa relação. Era tão incrível os diálogos e todas as questões que surgiam. E sim, a questão principal dos conflitos que existiam entre eles era por conta da idade, por ela ser mais velha que ele. E essa questão que a gente tá cansado de saber, né, gente? Que quando é o contrário, não tem muito questionamento sobre isso. O Ivan não demonstrava ter questões em relação a isso, sabe? Ele era muito firme, assim, em como ele enxergava essa questão e ele demonstrava isso pra ela, mas ela tinha muitas questões, a família dela também tinha muitas questões. O Peter, ele tem uma ex-namorada, a Sylvia. Eles namoraram por muitos anos, terminaram, mas continuam muito próximos, continuam muito amigos. E eles têm um rolinho ali de vez em quando. É aquele um final que não é muito bem um final. Na teoria, eles são ex-namorados, mas na prática é aquele relacionamento que nenhum dos dois conseguiu abrir mão de fato, sabe? Eles ainda têm um vínculo, sim. E aí o Peter conhece uma menina mais nova, que é a Naomi, e ele se envolve com ela também. É um relacionamento aberto, assim, né? Bem essa vibe aí do amor livre, e aí ele se envolve com essas duas mulheres. E esse relacionamento do Peter com a Sylvia, a sua ex-namorada, me lembrou um pouco também o Pessoas Normais, no sentido dessa dificuldade que algumas pessoas têm de deixar o passado para trás, de entender que é hora de seguir em frente, que ficar tentando reviver algo que só existia no passado, como ficar tentando sempre recuperar, como ficar tentando sempre voltar para aquele ponto, um passado que não existe mais ali no presente, sabe? Que não vai se repetir, mas ficam ali as pessoas tentando viver aquilo de novo e presas. Eu sentia muito isso
no Pessoas Normais também, né? O Connell e a Marianne também tinham essa conexão de não conseguirem se desprender e com isso eles se machucavam muito. E isso também acontece com o Peter e com a Sylvia. Eles ficam nessa dificuldade, assim, de fato viverem um rompimento. O resumo da ópera dessa leitura é esse. O relacionamento entre dois irmãos e os relacionamentos amorosos deles. Falando assim, pode parecer, nossa, é isso? É isso. E é maravilhoso. Se você se identificar com a forma que a Sally Rooney constrói as suas histórias. Eu já falei isso em todos os vídeos que eu fiz sobre ela. Os livros da Sally Rooney são sobre pessoas. Não são livros sobre acontecimentos. Não esperem grandes acontecimentos, grandes reviravoltas. Não espere que a história vá caminhando para um ápice assim, você fala, nossa, uau. Não. É sobre o dia a dia, é sobre as construções diárias, as escolhas diárias, nossas relações cotidianas, como nós levamos a vida, é sobre isso. Pessoas vivendo suas vidas, fazendo suas escolhas, lidando com suas questões, tendo momentos de tristeza, momentos de alegria. É isso. Me identifiquei muito com esses personagens. Eu me identificava com coisinhas, com pequenas coisas de cada um deles, sabe? E acredito que esse foi um dos pontos que fez com que eu me conectasse tanto com essa história e com esses personagens. O fato de conseguir me enxergar um pouquinho em cada um deles. Espero ter conseguido passar um pouco para vocês o que é esse livro, o que foi essa leitura. A Sally Rooney conseguiu demonstrar aqui como pode ser difícil entender e aceitar a complexidade do outro, a complexidade do que é ser o outro, ainda que esse outro tenha o nosso amor, ainda que você ame outra pessoa, pode ser muito difícil compreender, aceitar e conseguir conviver bem com tudo que aquela outra pessoa representa. Todas as dores que ela traz, todos os traumas, todos os sonhos, todas as vontades, tudo que aquela pessoa representa. Continua sendo um desafio, ainda que você a ame. É maravilhoso esse livro, gente. Leiam, por favor. Leiam este livro. Leiam essa mulher. Leiam tudo que ela escreveu. E eu espero que vocês gostem. Se já leram, me digam aqui nos comentários o que é que vocês acharam. Se gostaram, se não gostaram, qual é o seu livro favorito da autora, se é que você tem um. Enfim, vamos continuar a nossa conversa aqui nos comentários. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Eu espero que você tenha uma ótima semana, que faça ótimas leituras, que você fique bem. E a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Muitos beijos. E tchau.